Olá a todos, sejam bem-vindos a este canal. Eu gostaria de passar para vocês algo interessante que aconteceu nesse final de semana. Minha filha está estudando biomedicina e ela, participando do estudo dela, ela pegou um texto muito interessante que parece muito funciona muito com o que está acontecendo hoje, tá? Com o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, que mostra a ética da ciência, um código de ética da ciência que deveria estar sendo usado neste momento. Os 10 princípios do Código de Nuremberg. O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que a pessoa envolvida deve ser legalmente capacitada para dar o seu consentimento. Tal pessoa deve exercer o seu livre direito de escolha, sem intervenção de qualquer desses elementos: força, fraude, mentira ou coação, astúcia ou outra forma de restrição ou coerção posterior. E deve ter o conhecimento e compreensão suficientes do assunto em questão para tomar a sua decisão. Esse último aspecto requer que sejam explicadas à pessoa a natureza, duração e propósito do experimento, os métodos que o conduzirão, as inconveniências e riscos esperados, eventuais efeitos que o experimento possa ter sobre a saúde do participante, o dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento que recai sobre o pesquisador, que inicia, dirige ou gerencia o experimento. São deveres e responsabilidades que não podem ser delegados a outrem impunemente. Só nesse primeiro ponto nós podemos ver que uma imposição forçada não faz parte da ciência. É muito provável e muito na cara que isso realmente faça parte de uma ciência oculta, uma ciência que nós não podemos participar de forma alguma. Continuando. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários físicos ou mentais. Nenhum experimento deve ser conduzido quando existirem razões para acreditar numa possível morte ou invalidez permanente, exceto, talvez no caso de o próprio médico pesquisador se submeter ao experimento. Muito bom esse ponto, porque deixa bem claro que qualquer dano para a pessoa, físico, mental, qualquer tipo de dano, de morte, tem que parar o tratamento e não levar uma população mundial inteira a ser cobaia de tal experimento, a não ser a ele próprio. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância humanitária do problema que o pesquisador se propõe a resolver. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade, mesmo remota, de dano, invalidez ou morte. Esse ponto é muito interessante porque fala sobre o grau de risco aceitável, né? Então tem que ter um grau de risco muito pequeno, porque o pesquisador é que tem que resolver qualquer tipo de problema nessa questão. E é o que a gente não vê, porque eles estão querendo que as pessoas assumam qualquer problema ou o governo assuma qualquer problema ou ocorrência com essa experiência. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Deve ser exigido o maior grau possível de cuidado e habilidade em todos os estágios daqueles que conduzem e gerenciam o experimento. Durante o curso do experimento, o participante deve ter plena liberdade de se retirar, caso ele sinta que há a possibilidade de algum dano com a sua continuidade.
O que não é bem isso que nós estamos vendo, porque pessoas que não são nem cientistas, portanto nem qualificado, que não tem nada a ver com a ciência, mas com a tecnologia, por exemplo, são pessoas que estão se metendo em assuntos que não deveriam. E a ética científica garante que aquele que participa tem a liberdade de se retirar a qualquer momento do caso, se ele achar que há uma possibilidade de algum dano contra a vida dele, ou nem mesmo entrar se tiver alguma dúvida. Durante o curso do experimento, o pesquisador deve estar preparado para suspender o procedimento em qualquer estágio, se ele tiver razoáveis motivos para acreditar que a continuação do experimento causará provável dano, invalidez ou morte para o participante. Tem que partir de nós o consentimento de aceitar ou não sermos cobaia de qualquer ciência em experimento, não podendo ser por força, fraude, com mentiras, nenhum tipo de restrição sobre nós, como estão querendo impor com essa obrigatoriedade que é declaradamente contra a ciência, assim como está no primeiro ponto do código, mesmo porque não está sendo explicado com verdades o que é que estão colocando dentro do corpo dos participantes. Segundo o código, a responsabilidade de qualquer coisa que aconteça é única e exclusiva do pesquisador e não nosso, muito menos dos nossos governos. E deveria ser cancelado imediatamente se houvesse algum dano ou mortes às pessoas que estão participando, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a mídia está tentando esconder de todas as formas. As mídias tradicionais, redes de televisões, com suas manipulações descaradas contra o povo. E a grande maioria não consegue enxergar que estão causando um grande, terrível danos a si mesmo e talvez danos irreparáveis. Existe dois tipos de ciência: a ciência de Deus, dada para os seus filhos, e a ciência oculta, que é a ciência do faraó. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel 1:17. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito, que fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Êxodo 7:11. Então, estamos com certeza diante de uma ciência oculta, onde não estão respeitando nem o código ético da própria ciência, nem o meu, nem o seu direito. E não podem, de forma alguma, nos usar como cobaia de uma ciência que tem muitas dúvidas e muitas coisas não explicadas e causando muitas doenças e muitas mortes não divulgadas. A não ser por algumas mídias que não são manipuladas, como essas mídias convencionais de rede de televisão, que por enquanto ainda nos oferecem algumas notícias confiáveis, como esse repórter que colocarei agora, que tem uma opinião muito correta diante da situação. Nós estamos, assim, na minha perspectiva, numa inversão completa de valores. Por que nós vamos transigir com uma vacinação feita num tempo sem precedentes, num ciclo de estudos sem precedentes, sobre um programa sobre o qual não temos nenhuma possibilidade de aferição, de eficácia nem de segurança, nenhuma. Há alguns cruzamentos que talvez possam indicar, mas há outros que também podem não indicar, como nós vimos no Chile, como nós vimos na Índia, como nós vimos no Bahrein, como nós vimos no Uruguai, como nós vimos no mundo. Em 6 meses de vacinação, onde está a indicação de que ela está nos tirando da pandemia? Só que ela envolve riscos à saúde, riscos importantes.
que tem gente importante alertando, como o Prêmio Nobel de Medicina, o virologista francês Luc Montagnier. Ele tem muitas reservas, muitas ressalvas sobre efeitos a longo prazo da tecnologia do RNA mensageiro. Eu acabei de citar, há estudos já em curso sobre a averiguação da presença dessas nanopartículas em órgãos vitais. Eu não estou querendo fazer um alarmismo, eu só estou querendo dizer que há uma série de dúvidas, que há gente que faleceu. Eu estou querendo dizer que há reações, e essas reações não são registradas a contento, porque é o registro voluntário. Historicamente, não é suficiente o registro voluntário. Nós estamos num experimento perigoso. Agora, você trazer isso para uma situação de obrigatoriedade, de subcidadania, eu acho escandaloso. Eu acho isso o maior escândalo ético do século. Eu nunca vi nada parecido com isso. Eu estou absolutamente revoltado com essa situação. Eu acho que esses senadores, vai para a Câmara, né? Eu acho que esses senadores podem ter cometido um crime contra a saúde pública, dependendo do que restar demonstrado do que são essas vacinas. Enquanto nós não sabemos o que elas são, nós não podemos obrigar a ninguém. E não é nem só por uma questão de liberdade individual, é porque não está demonstrado nem que elas ajudam a sair da pandemia. Ou seja, não há nada, não há nenhuma indicação segura de que a vacinação compulsória e massiva e universal seja recomendada. E nós estamos entrando nisso, nessa esfera perigosa de controle. Eu não sei bem porquê, quer dizer, eu sei, eu suponho, mas vou deixar aqui só as dúvidas. Meus queridos, se inscreva no canal, deixe um like, aperte o sininho para que o vídeo alcance mais pessoas. Muito obrigada por assistir.